já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
Boa noite, família. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E da minha também. Hoje eu te convido já, no início desse programa, a pensar em mudança de atitude. Mudar atitudes. Recomeçar todos os dias é a melhor oportunidade que nós temos de mudar. Se algo deu errado, cabe a nós fazer essa análise, reconhecer aonde erramos e mudar a situação ao qual nos encontramos, mudar atitudes e comportamentos. Existe uma frase no livro do Amor Exigente que eu gosto muito de usar ela, e eu coloco ela sempre na minha vida, que ela fala assim: se eu mudar, o meu entorno mudará. Ou seja, se eu fizer a minha mudança de vida, tudo que estiver à minha volta automaticamente vai mudar. A mudança, ela precisa começar por mim. Ela não precisa começar pelo outro. Porque, na verdade, quem está ouvindo isso hoje, pela primeira vez, de repente, é você, sou eu. Então, a mudança começa por mim. Muitas vezes nós queremos a mudança. Nós sabemos o que está dando errado em casa, qual é a situação ao qual nós nos encontramos, mas a gente acha que a mudança precisa começar pelo outro, por aquela pessoa que está nos incomodando. Mas não, eu quero te dizer uma coisa que não é novidade. A mudança precisa começar por mim. Eu preciso mudar para que o outro mude também. E vou te dizer, isso é automático. Eu já fiz isso. Eu usei essa frase na minha vida. Se você puder, anota essa frase, coloca ela pregada na geladeira, coloca num lugar onde você vai visualizar ela e começa a se trabalhar a partir dessa frase. Se eu mudar, o meu entorno mudará. Como eu queria que o fulano tivesse ouvindo isso que a Kelly está falando agora no programa. Não é a outra pessoa, como eu disse, não é o fulano que precisa ouvir. Sou eu que preciso ouvir. E já digo aqui para vocês, eu sou a primeira a ouvir o que eu mesma estou falando. Então é eu que preciso fazer essa mudança. Não é o fulaninho que está lá aprontando ou tirando a paz da família. Porque eu te garanto, se você começar a mudar as atitudes que você tem em casa, tudo que está na sua volta vai mudar. Isso é automático. Aconteceu comigo, funcionou comigo e deu certo. Então eu te convido a já nesse início de programa, ir pensando nisso, ir refletindo nessa frase e fazendo as mudanças necessárias na tua vida. Eu quero te convidar a voltar no dia de ontem, no domingo, 26 de junho. Porque o domingo, esse último que passou, nós comemoramos um dia muito importante no ano. Para quem trabalha com recuperação, para quem trabalha com a recuperação e tratamento na dependência química, para quem está nessa luta, não só nós que trabalhamos, mas você que está nessa luta, você que luta diariamente, precisa saber que no dia 26 de junho é comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Esse dia, ele foi... Vou contar um pouquinho, resumidamente, a história dele, mas ele foi criado pela ONU, através da resolução número 42.112, de 7 de dezembro de 1987. Então, esse dia já vem sido comemorado há muitos anos. E ele tem um objetivo. Por que criar esse dia? Ele tem o objetivo de conscientizar toda a população a respeito dos problemas desencadeados pelo uso de droga aos usuários, às famílias e à sociedade. Aí eu já quero dizer para você, assim, eu vou focar aqui, falar alguns danos que as drogas, elas causam, tanto para a pessoa que está fazendo o uso das drogas, tanto o dependente químico, os danos que ela causa na família e os danos que ela causa à sociedade, que muitas vezes passa despercebido na nossa mente. E nós não pensamos em como esse mal tem causado danos à sociedade também. Mas então, focando nos danos ao usuário, aquela pessoa que é dependente químico que usa as drogas. É comprovado por especialistas que
as drogas, elas causam um grande mal à saúde, um grande mal. E eu falo assim, ó, a droga, ela age diretamente no cérebro. Ela causa doenças mentais, muitas vezes irreversíveis, e eu digo para vocês que eu já trabalhei em uma comunidade terapêutica, em uma clínica, onde nós recebíamos dependentes químicos que chegavam ali já com doenças irreversíveis. E o que acontecia? Esses usuários, eles usavam tanta droga, a maioria deles usava maconha, eles usavam tantas drogas, que essas drogas acabaram causando danos que havia um controle com o remédio, mas jamais eles iam se livrar desses danos que as drogas causaram, porque a família deixava eles lá, porque já eram pessoas que não podiam mais viver em sociedade, que não tinha mais o convívio na sociedade, meninos com 18 anos, 19 anos, eu presenciei isso, por isso que eu falo para vocês, com esquizofrenia, já com quadros de esquizofrenia gravíssimo, que já não tinha mais como reverter. Então, esse é um dos danos que a droga causa na pessoa. Fora isso, alucinações, doenças cardiovasculares, depressão e ansiedade também estão associadas aos danos que a droga causa. Como eu falei, não só ao dependente químico, mas também ele adoece a família. Porque muitas famílias vêm também desenvolvendo a depressão, a ansiedade, em função da desestrutura familiar que a droga causa dentro da sua casa, da sua família. Então, eu venho fazer um alerta para vocês. O dia foi ontem, o dia comemorado, mas eu te convido hoje, segunda-feira, 20 horas, que você está ouvindo esse programa, eu te convido a trazer esse dia para essa semana. E você colocar nessa semana para você que você precisa se conscientizar e você precisa também, você tem o dever de conscientizar outras pessoas sobre isso. E agora eu quero falar sobre os danos que a droga causa na sociedade. As drogas, elas são hoje um problema de saúde pública. O negócio é sério, não é brincadeira. Tudo que você passa dentro de casa, imagina toda uma sociedade passando por isso. Isso é gravíssimo, é muito preocupante. Então, os danos à sociedade, eles estão associados à violência, aos crimes que muitas vezes nós vemos nas ruas, suicídios, homicídios, mortes no trânsito. Presta atenção, mortes no trânsito. Tem crescido o número assim, ó, absurdo de mortes no trânsito causado por pessoas que estão embriagadas ou fazendo uso de alguma substância química. Além de mover bilhões em dinheiro que financia o narcotráfico e todo o crime que existe no Brasil. Então, eu quero conscientizar você que isso é gravíssimo, é muito sério. Não tem como passar despercebido pela nossa vida. E hoje eu estou te falando porque eu estou te pedindo ajuda para conscientizar outras pessoas também sobre isso. E eu quero falar para vocês, está tramitando por aí um assunto que causa polêmica. Eu quero, resumidamente, só falar para conscientizar você, caso você escute alguma pessoa falar sobre isso e você tenha uma resposta rápida para dar. Então, existe um assunto que é a liberação da droga no Brasil, no país. Muitos países fizeram essa liberação das drogas. E eu digo para você, se quiser pesquisar no Google, pode pesquisar, mas esses países já sofrem as consequências desse mal que eles causaram para a sociedade. Porque não existe, falar que não existe um mal, porque a gente está falando de droga. Se ela é uma droga, por que liberar? Então, aqui no Brasil, existe uma lei, um projeto de lei, PL 399, presta atenção no que eu estou falando, que quer liberar essa droga aqui no Brasil. E como eu falei, se é droga, para que liberar? Para que trazer mais esse caos para a nossa sociedade? Não tem necessidade disso. Então, quando alguém te falar que a maconha é uma droga medicinal, não existe
maconha medicinal. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Não existe. O que acontece? A maconha, ela tem mais ou menos 400 moléculas. 400 moléculas. Uma única molécula da maconha é extraído o canabidiol, de uma única molécula. 399 moléculas que existem nela causam mal à saúde. E eu te digo, o canabidiol ele ainda está em estudo. O que acontece? Ele tem ajudado crianças e adolescentes que sofrem com convulsões, epilepsia. Tem ajudado em alguns casos específicos. Não quer dizer, e isso eu estou dizendo porque é comprovado pela medicina, por médicos que ainda estão fazendo o estudo sobre o canabidiol. Então, não é em todos os casos das crianças que sofrem com convulsões e epilepsia que ele tem ajudado. Então, quando alguém te falar, vamos liberar a maconha nesse país, porque ela é medicinal, ela ajuda nesses casos. Não caia nessa enganação. Sabe por quê? Porque existe esse projeto de lei, começou assim esse projeto de lei, para liberar o uso do canabidiol, no caso dessas doenças, só que aí, uma pessoa, um deputado federal, ele fez até anotei aqui para mim saber a palavra para falar para vocês. Ele criou um substitutivo em cima desse projeto de lei. Então, o que é o substitutivo? Ele alterou esse projeto de lei, ele alterou o que era para ser, que pedia só a liberação para que as famílias pudessem usar o canabidiol. Ele alterou, e o que ele colocou nesse projeto de lei? Ele colocou muitas coisas onde favorece grupos que têm interesse em implantação de maconha. Então, ele mudou todo o projeto de lei. Isso é uma coisa que tem no projeto que ele substituiu, que eu estou falando para vocês. Então, o que ele colocou ali no projeto novo que ele criou? O plantio da maconha em larga escala. Tipo, quando a maconha é plantada em larga escala, não existe fiscalização nem da Polícia Federal. Não pode ter. Porque se o projeto for aprovado, isso perde o controle. Fora que isso favorece os bilhões que eu falei que financiam o narcotráfico. E aí surgem todos os crimes que a gente já vê aí na rua, tudo que acontece, mortes, suicídios, homicídios. Então, o que eu quero conscientizar você para essa semana de combate ao uso de drogas é que quando você ouvir falar sobre a liberação de maconha no nosso país, não ajude a trazer esse mal para cá, porque isso é um mal. Outros países já sofrem as consequências desse mal. Vou dar mais um exemplo para você, a Califórnia. Na Califórnia, foi feita uma lei agora, eles liberaram uma lei onde é permitido o furto. Olha só, olha que coisa mais absurda. É proibido furtar na Califórnia se o valor furtado chegar até $950. E eu coloquei no meu telefone aqui, para você mais ou menos ter uma noção do que equivale esses $950. Vamos ver se eu consigo abrir aqui no meu telefone, para você ver o absurdo que é. $950 equivale a R$5.357. Um valor que permite a um ladrão furtar não uma ou duas galinhas, mas 250 galinhas, mais ou menos. Só para ter uma ideia. Aí o que acontece? Na Califórnia, as pessoas estão deixando os carros abertos para não ter perigo de ter o vidro quebrado do carro. Olha que caos. Imagina você estacionar o carro na rua e saber que daqui a alguns minutos alguém vai vir ali, vai quebrar o teu carro, vai entrar, vai furtar alguma coisa e você não pode fazer nada porque a lei permite. É um absurdo? É um absurdo. É um absurdo que a nossa sociedade não precisa passar. Não precisa passar por isso.
E por isso que eu estou alertando você. Quando ouvir falar nesse mal para o nosso país, diga não. É não. Na dúvida, sabe quando a mãe da gente fala em casa? Na dúvida é não. Se eu não tiver tempo de pensar, é não. Então, não existe droga medicinal, porque droga é droga. O nome já fala, é uma droga. Ela destrói a pessoa que usa, ela destrói a família que está em volta e ela destrói a sociedade à nossa volta. Amém? E agora eu quero focar na família. Nós precisamos nos unir com as famílias para combater esse mal. Eu preciso me unir a você. Você precisa estar unido nessa causa. Não cruze os braços para esse mal. Não desista. Existe recuperação, existe tratamento. Nós temos um projeto lindo aqui em Lomba Grande de tratamento para dependência química, para todos aqueles que querem sair dessa vida, para todos aqueles que não querem mais sofrer com esse mal. E, além do dependente químico, nós ajudamos também as famílias a se recuperarem da codependência. Eu estava lendo essa semana o livro do Padre Léo, Famílias Restauradas. E uma frase me chamou a atenção, e eu quero deixar essa frase para você, família, hoje. Quando falta Deus nas famílias, falta absolutamente tudo. Então, quando nós, em meio à desestrutura familiar, se nós não estivermos focados em Deus, se nós não tivermos procurado uma espiritualidade que nos levante do chão, nós não vamos conseguir sair dessa. É fato isso. Eu digo porque eu passei por isso. Hoje, o programa Livres, ele convidou um casal que vai dar testemunho sobre essa superação de família. Um casal que sofreu com as drogas, que sofreu com o alcoolismo, mas deu a volta por cima. Por quê? Porque eles procuraram a melhor base que podia existir, que é Deus, que é a espiritualidade. Porque sem essa base nós não conseguimos permanecer de pé. Grava isso bem certo hoje desse programa. Não conseguimos ficar de pé se nós não estivermos alicerçados em Deus. Agora é aquele momento de você compartilhar essa transmissão, compartilhar esse vídeo para outras pessoas serem alcançadas também por tudo que a gente está falando aqui no programa e por tudo que você ainda vai ouvir desse programa hoje. Aproveita, deixa seu like aí, se de fato você está gostando do programa. E tem mais uma surpresa para você. Ó, se você ficar ligadinho aqui com a gente até o final do programa, os nossos convidados de hoje, eles vão fazer uma oração de intercessão pelas famílias que estão aí ligadinhos com a gente e para os casais, para que permaneçam de fato em Deus, que permaneçam alicerçados em Deus. Então, olha que legal, permanece aí com a gente, compartilha esse programa, porque no final ainda tem essa surpresa maravilhosa de poder sentir a presença de Deus através de uma oração de intercessão desse casal. Então, eu quero chamar aqui para estar conosco no programa Livres, o Rafael e a Chayane. Sejam muito bem-vindos ao programa Livres dessa noite. Vocês são muito especiais no programa hoje. Fiquem à vontade. Podem sentar. Boa noite. Deixa eu ver aqui, está ligado esse microfone. Aqui. Então, eu já quero convidar vocês, Chayane e Rafael, para aquelas pessoas que não conhecem vocês, estão vendo vocês aqui pela primeira vez. Claro que esses rostinhos são bem conhecidos na comunidade Emanuel, são amigos assim, ó, de coração. Tenho uma admiração muito grande por vocês, já quero deixar registrado isso. Mas existem pessoas que daqui a pouco estão olhando o programa e nunca viram a Chayane e o Rafael. Então, é importante que vocês se apresentem, né? Fala o nome, se fazem parte da comunidade Emanuel. Falem um pouquinho sobre vocês. Boa noite, então. Meu nome é Chayane, esse é o meu esposo, o Rafael. Nós temos uma filha, a Laís, ela tem 9 anos. Somos da cidade de Igrejinha.
e somos membros de aliança da comunidade Emanuel. Em dezembro, agora, a gente vai completar 13 anos de casado, né? 13 não, desculpa, 14. Nossa, que legal. 14 anos de casado. E amanhã nós vamos estar comemorando 18 anos de namoro. Né? A gente se conheceu... Nossa, 18 anos é uma vida, anos. né? É, são 18 anos de namoro. E é isso. Que legal. Eu já quero, então, pedir que o Rafael inicie, falando para quem está em casa. Nós conhecemos a história de vocês, sabemos da superação toda que foi essa caminhada de vocês, que não foi fácil, mas que vocês venceram, graças a Deus, por isso estão aqui. Mas eu queria já pedir, Rafael, que tu começasse falando para as pessoas que estão em casa, que podem se identificar com a tua história, como que foi a tua adolescência, que foi o teu primeiro contato, né, com as drogas, com o álcool. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós dessa parte da tua vida. Boa noite, pessoal, para quem está me assistindo em casa. Eu vou começar do início, né? Eu venho de uma família que sou eu e mais 3 irmãos, e a gente tem só a minha mãe, eu não conheço meu pai, e a nossa vida sempre foi a minha mãe de trabalhar para dar o sustento para nós, né? Eu sou o mais novo dos irmãos, e a gente morava numa cidade do interior lá, e minha adolescência tem um fato que eu costumo dizer que foi uma coisa que me marcou muito para mim, que eu tenho um irmão meu que ele jogava futebol lá, né? E eu tinha acho que meus 13 anos, mais ou menos, aí 13 para 14, e ele foi para um jogo de futebol e eu, como eu gostava muito, eu fui junto com ele, né? Aí ele jogando lá, e daí eu fiquei na torcida junto com os outros lá, e o pessoal tomando uma cervejinha ali, eu tomei um refri. Daí parece que sempre tem aquele amigo, entre aspas, né, que disse assim: ah, mas dá uma cervejinha para esse guri tomar um gole aí. Ali, gente, foi onde eu comecei a minha perdição. Porque tomei um gole, gostei. Na época eu gostei. E tomei também porque eu achava que eu tomando uma cervejinha não ia fazer mal nenhum para a minha saúde ou causar nenhum mal para a minha família. Gostei, achei que com aquilo eu ia ser mais homem, eu ia me equiparar com aqueles garotos que tinham 18, 20 anos. Eu, na época, com meus 13. Tomei aquilo e gostei na época, e depois começou a ter as festinhas, e eu fui... Os amigos diziam: vamos junto, vai ter uma festinha. Minha mãe dizia: Rafael, fica em casa. Mas eu, com aquela minha rebeldia de adolescente, né, dizia: não, mãe. 13 anos, Rafael? 13 anos, Kelly. Que eu disse: não, mãe, capaz, lá não vai ter bebida, mãe. Isso aí é festa de guri, assim, é tranquilo, né? É só refri pra gente conversar e passar o tempo. Mas, infelizmente, não, né? Aí tinha cerveja, tinha festas. Aquele primeiro gole fatal, né? É, justamente. E aí voltava para casa e minha mãe dizia: bah, filho, para que isso? Tu é novo, estuda, né? E eu dizia: não, mãe, fica tranquilo que não vou repetir isso. Aí, com meus 15 anos, mais ou menos, a gente veio embora para a cidade onde a gente mora hoje, que é a Igrejinha. Ali eu fui morar num bairro, conheci uns amigos, e minha vida ali se tornou só... De segunda a segunda-feira era beber. Daí, na época, eu também comecei a trabalhar cedo, né? Porque tinha que ajudar em casa, que coitada da minha mãe trabalhava para trazer o sustento para nós. E daí eu peguei, saía do serviço, ia para o bar beber. Retornava para casa, chegava em casa, tomava um banho, a mãe dizia: ô filho, senta aí, vamos comer alguma coisa, né? Tu deve estar cansado. Eu dizia: não, mãe, eu vou descer na casa dos guri ali. Onde os guri moravam era um pouco para baixo da minha casa, né? Descia, nossa, nós tomava cerveja, nós tomava vinho. Eu costumava dizer: a gente só não tomou chumbo derretido, né? A gente tomava, daí entre aquele meio, tinha sempre aquele que dizia assim: ah, vamos fumar uma maconha. Eu dizia: não, mas isso aí não é pra mim, né? Eu disse: eu gosto de tomar uma cervejinha, uma bebida de álcool, eu tomo, mas droga não rola, né? Mas como a gente tem aquele pensamento, entre aspas, de não querer ficar para trás, né? Daí um dia eu disse: não, mas vou experimentar isso aí. Experimentei a maconha, vou ser sincero, na época, né? Falando da minha adolescência, eu não gostei, achei aquilo fedorento, não casava comigo. Graças a Deus, né, Rafael? Mas aí foi pro pior, Kelly. Aí um amigo meu disse: Rafael, descolei uma cocaína aí para nós, vamos dar uma cheirada. E eu experimentei, e cada vez que eu saía, eu não usava todo dia droga, eu
Droga não fez parte do cotidiano, dia a dia da minha vida, mas quando eu bebia, que eu ia para uma festa, que eu sabia que ia ter mulher e bebida e coisa, acho que uma coisa caminha lado a lado da outra, né? Eu bebia e no mesmo Porque elas tempo... caminham juntas, né? Isso. Uma puxa a outra, não tem como. No mesmo tempo que eu bebia, eu usava droga. Aí conheci uma menina com meus 16 anos, pensei, vou me juntar com essa guria aí para ver se eu consigo largar desse vício, ter uma vida melhor, né? Não adiantou, eu fiquei com ela um tempo ali, acho que uns 4 anos por aí, 4, 5 anos. Eu costumava dizer que eu era casado de segunda a quarta, de quarta ao fim de semana eu andava só pelo mundo bebendo e usando droga e fazendo tudo que é de errado, né? Então acho que esse não é o caminho, gente. O caminho na juventude de hoje, a gente pode ter muitas coisas muito melhor que isso. Com certeza. Eu queria perguntar, Rafael, nessa fase aí que tu teve esse teu momento na rua, bebendo, usando droga, no mundo, como que tu não tinha muito contato com a família em casa? A família ficava em segundo plano? Justamente, em casa eu costumava dizer que eu vinha para almoçar e vinha para dormir. É tipo hotel, né? A tipo, casa acaba se tornando o hotel. Justamente, ali era um lugar onde eu saciava a minha fome e encostava a minha cabeça para dormir. Não tinha... Porque a gente também, na verdade, minha mãe, coitada, trabalhava e a gente não tinha estrutura, assim, conhecimento de nada, assim, de buscar algo diferente para melhorar. Eu só pensava naquela época, era em bebida, trabalhar, sempre trabalhei, mas sempre a bebida caminhou comigo minha adolescência inteira, né? E nessa fase para que o pessoal entenda, né? Essa fase é aquela fase onde a gente esquece a família, né? Praticamente não existe a família. Porque o mais importante é o que tu vinha buscando, que era as festas, era essa vida louca, né? Das drogas. Isso mesmo. Acho que a família é o sustento de tudo, né, pessoal? Hoje em dia, graças a Deus, né, eu consigo ter isso em mente, principalmente no meu coração, né? Mas na época, realmente, não... A família, para mim, era como se fosse aquele lugar que eu tinha para mim chegar quando eu estava bêbado ou estava drogado, para chegar, tomar meu banho, muitas vezes sem banho mesmo, pegar e dormir. Não tinha essa... E mesmo que a nossa família, na época, a minha família, a gente cresceu meio que separado, né? Eu não tive meu pai, e minha mãe sempre batalhou para criar nós, e depois de um certo tempo, cada um foi tomando o seu rumo, né? A gente morou até um certo tempo, e daí como eu e minha mãe, a gente não tinha um lugar fixo para morar, a gente ficava, tipo, rolando na casa de um outro irmão. E eu, como era mais novo, né? Um irmão morava em Cruz Alta, a gente ficava um tempo lá. Outro irmão morava em Birubá e eu ficava um tempo lá. Aí minha irmã morava aqui, Igrejinha foi onde a gente conheceu a cidade de Igrejinha, a gente veio morar para cá. Mas a gente sempre foi assim, tipo, de ficar migrando de lugar para lugar, né? Então a nossa família foi nesse ponto. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, ela sempre batalhou para dar o sustento e o pão de cada dia para nós, mas a gente não tinha muito essa proximidade como família, assim, de viver unida, de se abraçar nas dificuldades, de um corrigir o outro como tem que ser, né, Kelly? Queria perguntar agora, então, deixar a Chayane falar um pouquinho. Eu queria perguntar, Chayane, para ti e para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, que elas conheçam também essa parte da história de vocês. Mas como tu conheceu o Rafael? Como que isso aconteceu na tua vida? Como eu falei antes, vai fazer 18 anos, né, que a gente se conhece, que a gente começou a namorar. Nós nos conhecemos lá em Igrejinha, na praça, né, no centro. E eu lembro como se fosse... Ontem ainda a gente comentava em casa, né? Eu disse, nossa, Rafa, hoje está bem parecido com aquele dia que a gente se conheceu. Porque eu lembro assim, que era um dia assim, que estava bem nublado, assim, e ele tinha uma garrafinha de água na mão, né? E daí a gente começou a conversou, e daí a gente marcou de se encontrar no outro final de semana. E ele tinha aquela garrafa de água na mão. Daí, quando a gente conversou no outro final de semana, que a gente foi se conhecendo, ele dizia para mim que ele não bebia. Mal sabia eu que ele estava com a garrafa de água, porque ele já tinha bebido todas um dia antes. Já estava, né, se hidratando. Isso. E daí, quando eu conheci ele, ele tinha vindo dessa separação com essa outra menina, né? Daí, é isso que eu penso, né? Eu acredito muito que foi Deus
que colocou a gente exatamente naquele lugar, naquele horário, exatamente os dois, porque o Rafa tinha terminado esse relacionamento, ele morou o tempo todo ali no bairro que eu morava, e Igrejinha, quem conhece, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Ele morou uns 4, 5 anos, acho, com aquela menina, né? Que era 2 casas depois da escola que eu estudei a minha vida inteira ali. E eu nunca vi ele. Eu nunca tinha visto nem... E daí a gente começou a conversar, se conheceu e começamos a namorar. E daí, ali que eu comecei a perceber que daí a gente saía, às vezes, na casa dele, na família dele, se tinha almoço, eu percebia que ele bebia bastante, né? Eu comecei a ir percebendo, assim, aos poucos, né? E daí, não demorou muito tempo para ele tomar um porre. E daí... Fazer aquela festa, né? Aí foi onde começou, né? Que eu comecei, né, a ver. Mas, quando eu conheci o Rafa, ele já não usava mais droga, nada. Era muito a questão da bebida. E a gente foi indo. E nós, é que nem eu falei, a gente vai fazer 14 anos de casado, mas nós nos ajuntamos logo que a gente se conheceu. Porque como o Rafa ele falou, né, essa questão da família dele, que tinha que morar, né, um pouco com cada irmão, na casa de um irmão onde eles estavam, teve um problema e ele e a mãe dele tiveram que sair dali. O Rafa não tinha para onde ir. Então, meus pais acolheram ele, porque os meus pais gostam muito dele, né? Sempre, desde o início, foi... Mesmo com tudo o que aconteceu, ainda assim, o pai e a mãe adotaram como filho, né? E então a gente namorou, acho que uns 3, 4 meses, né? E logo aconteceu isso e ele ia ter que ir embora. E como o pai, ele tinha essa questão da bebida, tinha a questão da droga, mas ele nunca foi de faltar trabalho. Nós sempre foi muito trabalhador. E o pai sempre prezou muito isso, né? E a mãe sempre disse: mas e se ele ir embora, ele vai ter que largar o emprego dele, tudo, né? Então, eles acolheram ele para morar ali. Então, a gente acabou, querendo ou não, se ajuntando muito rápido. E fomos morar com o pai e a mãe. Mas daí, ali, então, a gente comecei a perceber mais, né? Que nem ele trabalhava numa empresa que tinha um bar na frente, então, sexta-feira já não vinha embora. Ia ficando. Sábado, eles tinham, com os mesmos amigos ali da empresa, eles lavavam carro na casa de um. Então, no sábado de manhã, ele já ia para lá, daí ele ficava o dia inteiro. Aí, quando vinha podre de bêbado, vinha terrível. Estado deplorável, Quando eu não tinha que ir buscar. É ali que foi onde eu aprendi a dirigir, porque a gente ia para algum lugar e não tinha como voltar embora. E daí, eu lembro muito bem disso, assim, que foi numa sexta-feira santa, que um casal de amigo dele... E daí, assim, ele não tinha esse negócio de tu criar um vínculo com a pessoa. Tu conhecia e a pessoa que tu ia. E ele começou um rapaz a trabalhar naquela semana e convidou para ir na casa dele. E fomos almoçar lá, na sexta-feira santa. Eu me lembro como se fosse hoje. O pai tinha ido para a praia e a gente foi almoçar lá. E ele bebeu muito. Muito. Ele passou muito mal. E foi aquele dia que eu tive que pegar o carro e vir embora, porque... ele não tinha como vir, e não tinha como a gente ficar lá, né? E eu vim embora, assim, aprendi a andar por conta, por isso. E a gente chegou em casa e ele estava muito mal. E daí meu tio, que mora em Parobé, veio buscar alguma coisa emprestada ali do pai. E daí ele viu o Rafa naquela situação dele, disse: vamos levar para o hospital. Daí eu, com vergonha, eu disse: não, que ia melhorar. E daí a gente acabou não levando. Então foram várias vezes, assim, e várias vezes de ter que buscar. E daí, nesse buscar, no início, o Rafa foi uma pessoa que ele bebia antes, e bebia um monte, assim, mas chegou num tempo que ele já não precisava mais tomar muitas, e ele já estava... Só que no início ele não era agressivo, não era grosso, assim, né? Mas com o tempo ele foi se tornando assim, e foi piorando, de chegar ao ponto de ir buscar ele num lugar e ele vir embora querendo me enforcar, porque daí ele ficava com vergonha de eu chegar no local que ele estava e buscar ele. Mas se eu não fosse, ele não voltava. E é que nem eu comentei, né, essa questão de nem conhecia as pessoas. Às vezes ele vinha do trabalho, eu lembro muito bem disso também, assim, numa sexta-feira que ele chegou,
tarde, porque daí eu ficava esperando, e não vinha, e não vinha, e não vinha. Aí ele não chegou em casa, ele viu um pessoal, uns vizinhos que a gente nem tem vínculo com eles. Do outro lado da rua, ele chegou lá com os guri, começou a beber. Daqui a pouco ele chegou e disse para mim assim, nós vamos no baile. Eu disse, baile? A gente nem ia em baile, né? Eu disse, não, eu não vou. E eu vi já a situação que ele estava. Não, porque nós vamos. Eu disse, não, eu não vou. Não, então eu vou. E dele eu lembro que a gente tinha um dinheiro no banco. E ele foi lá e tirou todo aquele dinheiro. E torrou todo o dinheiro. E bateu o carro no caminho. E foi com aquele pessoal ali que ele nunca viu na vida. E daí foi um final de semana assim, bem difícil, porque daí eu tinha a gente não tinha casado ainda, né? A gente morava com meus pais. E eu tinha muito na minha cabeça assim, que eu não queria mais aquilo para mim, mas eu também não queria, eu sempre tive muita pena, sabe? Meu Deus, vai parar onde, né? E aquela vez ali, o meu pai não queria mais ele de volta. Que o pai viu tudo que ele fez ali, né? E o pai disse, não. E daí as irmãs da minha mãe... Qual é a família, qual é o pai que vai querer alguém assim do lado de uma filha, Sim. né? Chayane não... E a minha mãe, as irmãs da minha mãe, eu me lembro muito bem disso, porque daí na época a mãe tinha ateliê, ela trabalhava às vezes no sábado. E elas estavam ali e elas conversavam muito para ele tentar aceitar que o Rafael pudesse voltar, né? E daí isso foi na sexta que aconteceu, daí no domingo de noite o Rafael voltou para casa. O pai conversou muito com ele e sempre naquela, né? Eu vou parar, e não parava. E nesse meio tempo eu fui criada numa família que é católica, fiz comunhão, fiz crisma, sempre permanecendo na missa, nunca, mesmo que o Rafael ele não era batizado, né? Então ele não tinha esse conhecimento de igreja, nada. Eu ia sozinha e ele não. E muitas vezes eu ia no sábado quando ele estava sei lá onde. Eles iam para torneio de bocha ou torneio de bola, jogar futebol, e não tinha hora para voltar. E eu lá na missa, só que eu sempre ficava com aquela preocupação, será que vai voltar? O que está fazendo, né? E é uma época assim, muito triste da vida nossa. Às vezes tu fala, às vezes tu conta e as pessoas dão risada, né? Ficam fazendo piadinha, dando risada. Mas foi uma fase muito triste, assim, porque principalmente para mim, assim, essa espera é muito ruim. De tu ficar esperando, de você não saber onde está, de não saber como vai chegar, né? É bem complicado, é muito triste. Até esse tempo atrás a gente estava conversando, agora ela faleceu ano passado de Covid, a Marta, e a Marta sempre contava do esposo dela, que também teve problema, ele até chegou ele vai no acho até hoje, né? Mas faz muitos anos que ele parou, de chegar ao ponto de largarem ele, quando ele vinha, porque às vezes ele ficava caído nas valetas, assim, nas estradas. Ela disse que ia empurrando ele com o pé para dentro de casa para ele entrar, para não deixar ele para fora. Cena triste, né? E muito aquilo, porque eu já conhecia essa história deles antes, né? Então eu ficava pensando, será que eu vou chegar nessa situação, né? Porque ele não sabia onde estava, não sabia que hora chegava, não sabia como chegava. Então foi uma fase assim, muito triste, assim, que como eu comentei, às vezes a gente fala, as pessoas dão risada, fazem piada, mas não é engraçado. É muito triste para a família. Só quem viveu. Só quem viveu e sentiu na pele. Exatamente. É isso que eu falava ontem com a minha irmã, né? Um assunto diferente, assim, questão de maternidade, que eu disse para ela, às vezes a gente tem aquele costume de julgar, quando for com meu filho não vai ser assim, quando for com meu filho eu não vou fazer assim. Mas tu só vai saber o dia que tu for mãe. Porque quando nasce uma criança, nasce a mãe. Então, tu muda totalmente. E é o que aconteceu com ela. E eu falava sobre isso para ela, porque é a mesma questão. Só quem vive numa situação dessas, com uma pessoa com problema de álcool ou de droga, vai saber o que é. Porque tu falar é uma coisa, mas é terrível. E eu não consigo ver como uma situação assim de... às vezes a gente escuta muito... porque é sem vergonha. Porque é sem vergonha. Usa porque é sem vergonha. Não. Talvez a primeira vez foi... Mas nem foi porque... por curiosidade, talvez, não sei.
mas aquilo é uma doença, é terrível. É uma doença, eu comento às vezes, é uma questão, é a mesma coisa que uma pessoa... Claro, o exemplo é diferente, né? Mas uma pessoa que quer emagrecer, que busca dieta, que busca coisa... um mês tu consegue, depois tu cai de novo. Só que, claro, a situação é bem diferente, né? Mas eu vejo como uma doença, não é uma coisa que eu queira parar. Na verdade, Chayane, é uma doença grave, que as pessoas têm que buscar tratamento, têm que buscar especialistas que entendam, porque é comprovado por especialistas, psiquiatras, psicólogos, pela medicina, que a dependência química, falando para você de casa, tanto do álcool como qualquer outra substância química, ela causa dependência. A pessoa não consegue, muitas vezes ela quer, mas ela não consegue sozinha. Não consegue, ela vai precisar de uma intervenção, ou familiar, ou uma intervenção médica, porque sozinha ela não vai conseguir sair. Ainda mais no caso do Rafael, o Rafael começou muito cedo, com 13 anos. Quantas crianças, porque 13 anos é aquela fase da pré-adolescência, né? Saindo da fase criança e entrando na adolescência, que não existe defesa, entendeu? Que se a gente permitir, se perde. É aquele primeiro gole que ele falou. O primeiro gole para ele foi fatal, né? Mas essa fase, Chayane, que vocês passaram, vocês chegaram, depois disso, vocês chegaram a confirmar o matrimônio de vocês, a passar por a casar de fato. Como é que foi isso para a tua família? Eles aceitaram? Porque tu estava me falando que o teu pai já ficou meio assim com o Rafael. Então, como é que foi essa fase? Pois é isso. Daí, quando aconteceu aquele fato ali, aí o pai e ele conversaram, ele voltou a morar com a gente. Aí eu continuava indo na igreja, só que eu sentia muito, que nem o Rafa foi no AA, né? Ele chegou aí, mas eu acho que também vai de quando ele aceitasse, né? Não adiantava eu impor ele que ele tinha que ir ou que ele tinha que fazer algo que não fosse da vontade dele. Eu acho que por isso também muitas vezes ele não parou, porque eu cobrei muito. Chegou uma vez, Kelly, agora eu lembrando assim, quando a gente namorava, ainda a gente não morava junto. Ele chegou a dizer para mim que ele tinha parado de beber e há um mês já. E daí depois de um mês, porque daí a gente via só nos finais de semana, né? E depois de um mês, aí ele disse para mim que ele não tinha parado, que ele estava tomando todos os dias igual. Então, a mentira também, sabe? Muita mentira. Isso tudo vem junto com a dependência química. Muita mentira, assim, terrível, assim, que vai magoando, vai machucando. Às vezes, eu me pergunto, assim, não sei como eu aguentei, sabe? Eu acho que foi muito por Deus, porque, é como eu falei, eu sempre ia na missa, sempre participei, assim, e ele não. E daí foi nesse meio tempo que daí eu fui cobrando muito, porque chegou num ponto, assim, que tu não aguenta mais, né? Tu vai... E eu convidava muito ele para ir na igreja, e não, e não, e não. Ele tinha muito essa resistência, porque ele não era nem batizado, nada. Mas, aos poucos, ele começou a ir na quarta-feira, porque a missa era mais curta também. Ele começou indo aos poucos, né? Daí a gente conheceu o Padre Délcio. Eu já conhecia, mas ele não. E daí nós fomos conversar com o Padre Délcio. Daí o Padre Délcio falou para ele, porque eu queria muito que ele se batizasse, né? Porque eu tinha na minha mente, na minha inocente cabeça, que se ele se batizasse, ele ia estar curado, né? Daí a minha mãe dizia muito isso, ele precisa se batizar. Eu pensei, não, ele vai lá, ele vai se curar, ele vai parar de beber, ele vai... Tá. Aí conversamos com o padre, daí o padre disse que ele tinha que fazer catequese, que tinha que entrar, que era um processo. Aí ele foi. Eu acompanhei ele em todas, daí às vezes ele diz assim, eu não sei se ela acompanhou porque ela tinha medo que eu não fosse. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu viver tudo que eu vivi quando eu era pequena na catequese, porque foi uma catequese diferente. Eu sempre digo isso para o senhor que foi catequista dele, para o Pedro, que eu aprendi muito na catequese dele. E eu acompanhava ele todo sábado, e eu me lembro muito bem, até esse fato que aconteceu, que ele bateu o carro, que ele bebeu, foi nessa época já. Porque ele foi na catequese naquele sábado, a gente foi, e daí era de manhã, a gente foi, participou da catequese, de noite nós fomos na missa,
E daí, na outra sexta, foi o dia que ele chegou, que ele bebeu, e que... Então, eu vejo muito assim que foi uma coisa do encardido, sabe? Porque ele viu que ele estava indo no caminho, e ele pensou, não, eu vou tentar derrubar para ver se não vai. Daí, naquele sábado de manhã, ele já não foi na catequese, no segundo. Porque daí tinha acontecido tudo isso, né? E depois, daí no outro, a gente retornou de novo e continuamos indo. Daí ele fez a catequese, daí ele se batizou. Os meus pais são padrinho de batismo e de Nossa, que legal. de batismo só, de crisma é outra. Os meus pais são padrinho de batismo dele. E o padre Delcio fez tudo. Daí até ele comentou, né, que o batizado seria no próximo ano, que ele seria no sábado de Aleluia, explicou. Daí o Rafa não quis, porque tinha muita gente, ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha, que um adulto não era nem batizado, né? Daí o padre Delcio, antes de ir embora, ele disse, não, então antes de eu ir, eu vou fazer o batizado dele. Ele fez em dezembro. Daí ele se batizou, mas né, ele bebia ainda, né? Ele estava bebendo, então, né, caiu a minha fantasia de que ele ia se batizar e ia se curar. Não, ele continuou bebendo. No dia do nosso casamento, a gente casou, daí entrou o padre Fabrício na paróquia, que foi maravilhoso, assim, acompanhou a gente um ano inteiro, assim, que foi uma bênção, nos ajudou muito, assim, no nosso crescimento espiritual, ajudou muito o Rafael também a entender muita coisa, porque a gente tinha esse acompanhamento com eles todo mês, e era seguido, às vezes mais de uma vez por mês. Mas, mesmo assim, a bebida continuava, né? Continuava, tinha diminuído, mas... E daí, no dia do casamento, nós casamos. A gente casou dia 13 de dezembro, o dia que meus pais estavam celebrando 25 anos de casado. A gente casou no mesmo dia. O padre fez a celebração do nosso casamento e depois a do pai e da mãe, né? E ele bebeu o que tinha naquele dia. Eu ia perguntar como é que foi a festa de casamento de vocês. Foi daquele jeito. Ele bebeu. Não fez fiasco, nada, né? Foi bem tranquilo assim. Mas bebeu tudo o que tinha para tomar. E daí, enfim, mas não aconteceu nada, a gente não brigou, nada, né? Mas daí nós casamos e continuamos morando com o meu pai e a minha mãe, porque a gente não tinha casa nossa ainda. E a questão da bebida continuou. E daí a gente começou a participar, porque me doía muito no coração ir na missa e não poder comungar quando a gente estava juntado, né? Eu não podia, então eu não... E aquilo me incomodava, e era uma das cobranças que eu tinha dele, que eu queria que ele, se não quisesse frequentar comigo, beleza, mas que a gente casasse, então. E daí nós casamos, e daí tu acaba criando, tu começa a conhecer pessoas, né? O catequista dele, hoje é diácono na paróquia, a gente conheceu ele, daí tu vai conhecendo outras pessoas, vai criando um vínculo com outras pessoas ali dentro. E desses, de conhecer pessoas, a gente foi convidado para fazer o cursilho, né, na paróquia. A gente foi convidado 3 vezes, e 2 vezes eu não quis de jeito nenhum fazer. Eu, Rafael, queria ir, porque eu já estava calejada de, assim, dessa esperança de que ele vai ir, vai melhorar, vai mudar, né? E vai depositando tanta esperança, né, em cima e vai se decepcionando. Exatamente. A pessoa vai cansando, né? E eu disse que eu não queria fazer, e ele queria muito, muito, muito. E daí, na 3ª vez, eu disse, tá, vamos, eu vou ir porque tu quer, beleza. Dele foi o primeiro final de semana e eu fui 15 dias depois, né? Eu não vou dizer assim que foi a pior experiência da minha vida, porque foi uma coisa de Deus, mas para mim foi terrível estar lá. Ele voltou outra pessoa. Nossa, voltou assim, me trouxe flores, estava outra pessoa, né? Eu estava realizada. E daí eu pensei, bom, deve ser muito bom, né? Eu fui, para mim foi... Bom, eu chorei até no último sábado e eu queria vir embora a todo custo. E eu lembro que o padre Moacir, era o padre Moacir, eu acho, né? Acho que era Moacir. Veio falar comigo e eu chorava, Kelly, não era de saudade de casa, porque na época eu também era bem nova, mas não era saudade do Rafa, era do meu pai e da minha mãe. Eu sentia muita falta do pai e da mãe, mas nessa época a gente já morava na nossa casa, eu e o Rafael. E dele disse, meu Deus, minha filha, tu precisa cortar esse cordão umbilical com o teu pai e a tua mãe. Mas é porque eu criei esse vínculo muito forte com eles, porque toda vez que ele me abandonava, eu estava com eles. É questão de proteção, né? Tu se sentia protegida Sim. com eles. E daí o padre disse, tu precisa cortar esse cordão umbilical, não sei o que, tá. E daí eu chorava, eu queria vir embora. Eu fiquei eu saí quinta-feira de noite de casa, de tarde, até no domingo. Eu queria ir embora, eu não aguentava estar lá. Para mim era a pior coisa estar lá dentro.
Mas fiquei até no domingo, daí no sábado eu me confessei, conversei, daí o padre me ajudou muito, daí então fiquei mais tranquilo. Daí no outro dia eu ia embora também, eu estava feliz da vida. E vim para casa e né, naquela esperança de que... E não aconteceu nada. Continuamos naquela. E já estava numa situação bem pior, porque daí, como eu falei no início, ele bebia... Não precisava mais beber muitas. 2, 3 ali. Ele já bastava, ele já estava... literalmente, sim, ele não me respeitava nos lugares, se tivesse outras mulheres, sabe? Não, eu era nada ali. Era a questão de agressividade, de bater, de quebrar as coisas, sabe? Foi bem, já estava chegando já numa situação bem complicada. Realmente altera o comportamento. A pessoa Sim. já não é mais quem ela é, né? É, exatamente. E daí foi aonde aí a gente entrou na diretoria da capela, né? O meu compadre, o Paulo, eles vieram nos convidar para entrar na diretoria da capela. Em 2009, eu acho que foi, né? Foi 2009. E daí nós entramos na diretoria com eles. E daí lá na comunidade a gente tem o baile tradicional em agosto, né? O baile da comunidade. A Nossa Senhora Aparecida, mas a gente faz um baile em agosto para conseguir fundos para manter a capela, né? E a gente estava construindo a capela, então precisava muito fazer. E em agosto do ano seguinte, porque daí a gente entrou em outubro de 2009, em agosto de 2010 teria o baile, né? E teve o baile e nós estávamos na diretoria. E o Rafa, naquele dia, eles ainda botaram ele para trabalhar na parte da bebida, para cuidar da parte da bebida. Nossa. Chegou num ponto que ele já não sabia mais se ele estava vendendo, se ele estava dando, vendia, se ele bebia, o que fazer. E foi terrível, assim. Aí o meu compadre chegou em mim, o Paulo, e disse: Shane, leva ele para casa. E foi aquele dia, assim, foi o divisor de águas, assim, porque eu pensei, porque deu muita vergonha, essa questão da vergonha. E é triste, é uma cena triste da gente ver. Tu passa muita vergonha. Assim, eu me sentia muito mal, muito medo, que nem eu falei antes, já a questão de não saber onde anda, de saber se vai chegar em casa, se não vai chegar. E a gente foi embora. E eu lembro que nós chegamos, e não foi fácil levar ele embora, e quando eu cheguei em casa, ele já chegou chutando a porta do carro, a porta da casa. E eu lembro que isso foi em 2010. 2010. Eu lembro que eu entrei no quarto, que hoje é o quarto da Laís, e daí tinha um colchão no chão, eu deitei ali e fechei, tranquei a porta para ele não fazer nada comigo, e deixei. E daí ele virou cadeira, ele quebrou coisa, eu só escutava, né? E eu lembro que eu tinha um terço na mão, só que eu não conseguia rezar. Eu só segurava, porque eu estava muito nervosa, eu tinha muito medo. Só que, ao mesmo tempo, eu pensava assim, não, hoje é a última vez, não. Só que eu pensava assim, eu tinha no meu coração, é a última vez, acabou, mas não era um acabou de separação, entende? Eu sentia no meu coração um acabou, mas que ele permanecia na história. Nossa, era muito forte aquilo, assim. E no outro dia de manhã, quando ele acordou, eu não arrumei nada, deixei exatamente como estava. Porque daí também é essa questão da vergonha, daí os vizinhos escutam. É ruim isso, sabe? É uma situação terrível, triste. E eu deixei tudo como estava, ele levantou, ele viu o que ele tinha feito. E ele sabia, todas as vezes que ele fazia, ele pedia perdão no outro dia, porque ele sabia que ele estava errado. E daí ele levantou, e daí naquele dia ele disse para mim, que ele mesmo falou que ele disse que acabou. Ele disse assim, não quero mais, não. Só que como as outras vezes ele sempre falava que ia parar, e eu, é que nem a gente estava falando, sabe, que vai perdendo a esperança. Aquele dia eu sentia no meu coração que acabou mesmo, que não... Que era a última vez que aquilo ali ia acontecer. E não, mas nesse sentido, não de que eu iria me separar, não. Eu sentia isso muito forte no meu coração, que era... E daí, então, esse meu compadre, que faleceu faz, acho, 3, 4 anos, vai fazer, né? Ele já, naquela época, ele já estava há 11 anos, 10, 11 anos, se eu não me engano, sem beber. Porque ele teve também problema com bebida terrível. Ele ia no AA, ele teve que ir no AA também. E eles vieram lá em casa, e daí ele conversou muito com o Rafael. Nossa, ele foi assim...
bem taxativo, sabe? Ele foi... E eu digo assim que foi uma pessoa enviada por Deus, porque desde aquele dia, agora em agosto desse ano, vão se fazer 12 anos que o Rafael não bebe mais nada. Glória Nada, a Deus. eu disse lá em casa, não entra mais nada de bebida de álcool, nada. A gente não gasta dinheiro com isso para nada. Vai ter uma festinha, vai vir quem bebe, só se tu vai trazer. E mesmo assim, as pessoas já vão sabendo e não vão trazer, né? Eles não vão levar, porque não... Nossa, é uma história dolorida, né, Chayane? Eu imagino, vendo as tuas lágrimas escorrerem aqui, eu fico imaginando, me colocando no teu lugar, porque eu vivi muito isso também no meu casamento e na minha vida. Fico tentando imaginar a cena e o sofrimento que existia na tua vida e na vida do Rafael também, na vida dos dois, como casal. Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho também sobre como tu se sentia realmente depois que tu fazia o uso da bebida, depois que tu bebia, esses momentos de recaída. Como que era o dia seguinte, entendeu? O que vinha no teu coração? O que tu sentia com isso? Olha, é muito triste porque naquele momento que tu tá usando da bebida, que tu tá na festa, aquilo tudo para ti é muito bom. Mas no outro dia, quando tu acorda e tu vê que tu machucou aquelas pessoas que te amam, aquelas pessoas que estão contigo, que te valorizam, que estão abraçadas por ti na causa, é triste porque... E daí vinha muito na minha cabeça assim, nossa, hoje foi meu último dia, eu não vou beber mais, né? Não quero mais saber de bebida. Prometi muitas vezes para a Chayane, como ela bem colocou, né? Eu dizia, vamos ficar juntos, eu disse, eu gosto de ti, eu vou lutar contra a bebida e eu vou parar. Mas eu não tinha uma sustentação, como é que eu ia parar? Eu recostava todo o meu coração, eu me dedicava toda a minha vida, eu vivia para a bebida, né? Eu não tinha, como eu tenho hoje, um Deus que eu posso me dizer que é onde eu encosto o meu coração, digo, meu Deus, obrigado por 12 anos eu estar sóbrio, que eu não use mais bebida, né? Mas era triste, daí eu via, que nem a Shane falou, do meu sogro, da minha sogra, são pessoas que eu amo de paixão, que me corrigiram muito, sabe, que diziam assim, meu sogro disse, Rafael, tu é um cara bom, tu é um cara trabalhador, só que como a Shane falou antes para você, Kelly, pai nenhum, hoje eu tenho minha filha de 9 anos, jamais eu vou querer que a minha filha passe por uma situação assim de ter um relacionamento com uma pessoa que seja um drogado ou que use de bebida e coisa, não. Vai acabar machucando ela. Pai nenhum coração, quer isso. Né? Eu falo de machucar o coração, a Justamente. vida. Então, eles foram pessoas que me ajudaram muito, me ajudam até hoje, e eu sou muito grato a eles. De que a Chayane colocou ali desse nosso compadre, o Paulo, eu acredito muito, vendo hoje, com a experiência que eu tenho em Deus, ele foi um sinal de Deus na minha vida, né? Que eu lembro como se fosse hoje, ele chegou lá em casa e disse assim para mim, ô Rafa, ele me chamava de Rafa, vamos conversar. Daí eu disse, fala, compadre. Ele disse, cara, tu não acha que deu já? Tu não acha que está na hora de tu começar a pensar na tua família? Está na hora de tu começar a voltar os teus olhos para a tua esposa? Tu não vive falando para mim que tu quer ter uma família, que tu quer ter filhos? Como é que tu quer criar um filho? Como é que tu... Porque, que nem eu disse para mim, os pais são o espelho para os filhos. Como é que tu vai ter um filho tendo uma vida como tu tem hoje? Tu nem em casa, tu não para. Daí, sabe, aquelas palavras parece que foram entrando na minha cabeça e depois foram indo para o meu coração e eu pensei, sabe, tu tem razão, Deus, mas tu vai me ajudar, que eu sozinho eu não consigo. E ele disse, Rafael, sempre eu vou estar contigo quando tu precisar, conta comigo, vem na minha casa, ou me chama que eu venho aqui. E graças a Deus, desde aquele dia, só que isso veio muito assim, acredito eu, que isso é verdade. Eu digo para você que está em casa também, você tem que mudar as suas atitudes. É isso mudar aí. os seus ambientes. É isso o que aí. que eu fiz? Eu não sou inimigo de nenhum daquelas pessoas, tenho vínculo com eles até hoje, mas não frequento mais o bar, não tenho nada contra, até um grande amigo meu lá, ele tem um bar que era o que eu frequentava, só que a gente tem que mudar o ambiente da gente. Eu comecei a buscar mais as coisas de Deus. Hoje, quando eu vejo esse pessoal que eram os meus amigos de tomar uma cervejinha, de fazer farra, boa tarde, bom dia, tudo bem, meu irmão? E é isso aí, sabe? Eu fui do bar para a igreja.
No começo, eu até brinco, né, Xanes? Eu falava assim, nossa, mas eu vou numa missa, eu não sabia nem me portar. Eu esperava os outros fazer, como é que se ajoelhava, levantar, fazer o sinal da cruz, eu fazia. Mas eu sentia também no meu coração que aquilo ali era algo bom. E comecei a buscar mais a Deus nos momentos assim que isso dá. Quem usa droga e tem problema com álcool sabe que tal da abstinência é desgramento. Eu tentei, assim, pensei, meu Deus do céu, né? Mas que o Senhor me afaste da bebida. E mudei os meus ambientes, mudei as minhas amizades, como a Shane bem colocou. A gente, quando começa a participar das coisas de Deus, a gente busca amigos, a gente busca ter amizades santas, né? Como eu tenho com você, Kelly, com o Luiz, que são amigos que eu trago para o meu coração, para a minha vida. Foi amigos que Deus nos proporcionou, na verdade, né? Amém. E foi ali que eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu acho que tudo está no reconhecer. Primeira coisa é você que está em casa assistindo, é reconhecer. Eu tenho esse problema com bebida, eu tenho essa dificuldade. É se reconhecer, depois buscar ajuda, né? Como a gente sabe, sem ajuda a gente não é nada. A gente vai continuar perseverando naquele caminho errado. É isso aí. Essa é a importância que eu sempre coloco aqui nos programas, da importância da família estar junto, da família lutar junto. É o que eu falei hoje. Não cruzem os braços para uma situação assim. A família precisa estar junto ali como suporte. Muitas vezes é uma palavra que alguém vai te falar ali dentro de casa que vai fazer toda a mudança, que vai mudar toda a tua vida, vai mudar todo o teu pensamento, né? E vocês sempre foram assim. No momento que a Chayane viu que não queria mais aquela situação daquele jeito, com certeza ela se apegou muito a Deus, para que ajudasse ela também a ajudar o Rafael. E é isso que a gente pede que hoje em dia os casais e as famílias tenham, que não desistam uns dos outros. Imaginem se a Chayane tivesse desistido do Rafael. Quanta coisa ia mudar? Né? Vocês não iam ter essa família linda que vocês têm hoje com a Laís. Imagina, é muita mudança quando você decide que tá muito ruim, eu não quero mais. É fácil falar isso, né, Chayane? É muito fácil. Só que existe todo um outro lado por trás, que é essa beleza de ver a família, a estrutura que vocês têm hoje. E se vocês pudessem falar um pouquinho como é que foi esse encontro, Rafael, esse encontro verdadeiro, de ter buscado a Deus e ter sentido Ele na tua vida, que é o que tu disse que foi a tua mudança de vida, foi ter encontrado a espiritualidade, foi ter encontrado Deus. Consegue falar para o pessoal de casa como que foi isso? Eu, na verdade, depois que eu tive essa conversa com esse meu compadre, né, que eu decidi daquele dia em diante mudar a minha vida, mudar a trajetória da minha vida, né, buscar uma vida de santidade. Primeiro com a minha esposa e a gente caminhar junto, que nem ela disse muitas vezes, ela ia na missa sozinha. Eu andava naquela minhas farras, né? Eu disse, não, de hoje em diante, Chayane, a gente vai caminhar para o mesmo lado, a gente vai buscar o mesmo Deus, né? Porque eu acredito muito que através das orações dela, que eu lembro disso, eu lembro que a pessoa que usa de bebida e droga, ela fala, eu não lembro, lembra sim. Tem alguns flashes que tu lembra. Eu lembro dela muitas vezes rezando em casa, pedindo para Deus dar a cura para o meu marido. Eu quero meu marido sóbrio, eu quero meu marido na minha casa, né? E foi através disso que a gente começou a participar da diretoria da nossa capela. Depois viemos a conhecer a comunidade Emanuel. Foi ali que eu comecei a me sentir mais próximo de Deus, né? Comecei a entender o que Deus tinha para a minha vida e o que Deus tinha para fazer na minha vida. E hoje eu posso dizer que caminhar com Deus é muito bom, porque, olha, eu tenho uma esposa que perseverou, que a gente falou, que tinha tudo para me abandonar. Que muitas não fazem. Desistiu, porque ela não desistiu da família. Muitas pessoas fazem, né, Kelly? Chegam no limite ali e dizem, poxa, mas não é para mim, eu vou me separar, não perseveram, né? Hoje eu posso dizer que com a glória de Deus eu tenho minha filha, que é a bênção de Deus na minha vida, que eu falo muito no trabalho lá para os meus colegas, eu falo, cara, como Deus é bom. Poder ter uma filha linda, uma esposa que batalha comigo, que busca a mesma santidade que eu, e a gente poder, olha só como é lindo eu ter minha filha hoje, poder te dar esse testemunho, dela poder só escutar isso, né? Ela ter essa história só na mente, mas ela não vivenciou, graças a Deus, nada dessa minha
do meu período de bebedeira e de farra. E eu acho que Deus é muito bom. Acho que vou deixar para a Shane falar um pouco também, Shane. Porque, na verdade, a parte forte que vai ficar na Laís é essa imagem que ela tem hoje, que é a imagem mais importante que ela vai levar sempre para a vida dela, para o crescimento, futuramente para a vida que ela escolher ter. Mas ela vai saber que a importância da família, que como é lindo ter uma família assim, ela aprendeu em casa, ela viu com os pais dela. Isso é lindo hoje em dia de se ver. E eu queria já convidar vocês para que a gente fizesse o momento de oração e intercessão para as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Esse momento, porque acredito muito que existem casais, você, casal, família, que acha que não dá certo, está aqui a maior prova de superação. Que vale a pena investir na família, que vale a pena não desistir da família. E outra coisa que eu queria deixar para você de casa, enquanto o ministério se ajeita ali para a gente clamar o Espírito Santo junto com a Chayane e o Rafael, eu quero falar para você que está me assistindo que você tem um grande poder de cura. Assim como a Chayane rezava pelo Rafael, marido, você tem nas mãos um grande poder de cura pela tua esposa. Esposa, você tem um grande poder de cura nas mãos pelo teu marido. Filhos, vocês têm um grande poder de cura através das mãos de vocês e da oração com os pais de vocês. E pais, vocês têm um grande poder de cura nas mãos de vocês quando rezarem e intercederem pelos filhos. E é muito forte isso. Parece que quando a gente fala, parece que é muito simples, as palavras saem assim, mas é muito forte. Essa oração de cura, de acreditar mesmo que é Deus que está ali, é Deus que está te auxiliando, é Deus que está te ajudando, assim como foi contigo, Chayane. Isso aconteceu comigo. Eu vejo muito flashes da minha história em vocês. Eu acho que por isso que Deus nos uniu nessa amizade linda, sabe? Eu me emociono de ouvir vocês, porque eu passei por isso também. Eu rezei pelo Luiz. Eu também não desisti, Chayane. E para você que está nos assistindo, nos escutando, se funcionou para nós, por que não vai funcionar com vocês? Né? Então, já quero te pedir que vá se colocando em oração e que a Chayane e o Rafael possam ir ministrando uma oração de cura para as famílias que nos escutam, para os casais em especial nessa semana, porque a gente vai viver essa semana, uma semana linda, né, da conferência de casais, então que as pessoas já possam ir sentindo isso lá no seu lar. Então eu te convido a você que está em casa nessa noite, aí mesmo no sofá da sua sala, onde você estiver acompanhando, a fechar os teus olhos, meu irmão, coloque a mão no teu coração, entregue a tua família, entrega a tua família à santidade de Deus, que você, nessa tua dificuldade que você possa estar passando, neste momento de perdição de droga, de álcool, que você irmão, você irmã, não desistam um do outro, perseverem, busquem a santidade, orem, intercedam um pelos outros. Você, pai, que está passando por uma dificuldade, uma dependência química com o seu filho, não deixe ele, não abandone ele. Clame o Espírito Santo sobre a vida dele, pai. Você tem esse poder. Deus te deu este poder. Deus te deu essa bênção de interceder pela vida do teu filho. Seja você o centro da tua casa. Entregue a tua vida a Jesus. Ele pode te curar. Ele pode fazer nova todas as coisas na tua vida. Que assim como eu também estive perdido, assim como eu, muitas vezes, machuquei o coração da minha esposa, machuquei o coração daqueles que me amavam. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia que tinha um Deus que me amava, que tinha um Deus que clamava pela minha vida. Hoje, graças a Deus e a perseverança da minha esposa e das pessoas que me amam, eu consigo sentir esse amor de Deus tocar no meu coração. Eu te convido a você ir clamando o Espírito Santo sobre a tua casa, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa.
Derrama uma unção redobrada do Teu Espírito Santo sobre cada um que está assistindo nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus, vem se fazer presente nessa casa, venha se fazer presente nessa família, Senhor Jesus. Eu clamo o fogo do Teu Espírito Santo sobre cada um. Derrama o Teu Espírito Santo. Oh, Também, Senhor. Oh, vem, Espírito Santo de Deus. Tu possa também, Senhor, derramar Tua graça hoje, Jesus, sobre essas famílias. Nós pedimos também a presença da Sagrada Família. Que você que está em casa, que eu não sei a tua dificuldade, eu não sei a situação que tu está se encontrando nesse momento, eu não sei qual as batalhas que você está enfrentando dentro da tua casa, mas Jesus sabe. Consagra a tua casa, consagra a tua família, a Sagrada Família. Consagra cada ambiente da tua casa, consagra cada pessoa da tua casa, a Sagrada Família. Que você, com o seu esposo, com os seus filhos, possam ter como modelo a Sagrada Família. Peça que, pela intercessão de Maria, de José, de Jesus, que a cura entre no teu lar, que a cura entre na tua casa. Que essa pessoa pela qual tu, nesse momento, talvez tu esteja intercedendo, ou que Deus trouxe ao teu coração nesse momento. Pede a intercessão de São José, pede a intercessão de Maria, pede a intercessão de Jesus. Peça que eles intercedam a Deus por essa pessoa, porque nós somos testemunha viva de que, pela intercessão de São José, pela intercessão de Maria, a nossa casa foi salva, a nossa família foi salva. A prova disso é a nossa filha, que a gente esperou por tanto tempo e a gente não entendia o porquê ela não vinha, o porquê foram tanto tempo esperando, foram tanto tratamento e não chegava. Hoje, olhando a nossa história, a gente percebe o porquê. Porque Deus preparou exatamente como tinha que ser. Em 2010, como a gente falava, o Rafael parou de beber. Em agosto de 2010, outubro de 2010, foi rezado o tríduo na nossa capela por nós. Por essa gestação, em 2011, eu estava grávida. Então, peça a intercessão da Sagrada Família. Peça a intercessão de São José. São José, entra nesse momento, nesse lar, nessa casa, permaneça ali. Abre o teu coração para que ele possa permanecer no teu coração. Que Nossa Senhora, que Maria possa vir sobre esse lar, que ela possa abrir o manto protetor dela, que Nossa Senhora abra o manto protetor sobre essa casa, sobre essa família. E derrama, Jesus, derrama muitas graças, muitas bênçãos, que essa casa hoje seja visitada pelo Teu Espírito. Sopra o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Sopra o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Senhor Jesus. Vem nos encher com o fogo do Teu Espírito Santo. Vem derramar a Tua graça sobre cada um de nós, sobre você que está nos assistindo. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua família. Entrega o teu coração, entrega as tuas atitudes para Deus. Deixe Ele ser o centro da tua vida. Deixe Ele conduzir os teus passos. Que Deus se derrame em graça sobre a tua vida nesta noite. Que Deus possa usar dos teus carismas, que Deus possa usar dos teus dons, que você possa transmitir um Deus próximo dentro da tua casa, que você possa ser um Deus próximo para os teus pais, que você possa ser um Deus próximo para a tua esposa, para o teu esposo nesta noite, Senhor Jesus. A minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. A minha alma suspira por Ti.
Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Amém. Nossa, que momento maravilhoso, que presença viva de Deus aqui e acredito que aí na sua casa também. Já quero agradecer de coração o sim de vocês para esse momento, para esse programa, por ajudarem a estar restaurando tantas famílias que nos assistem na noite de hoje. É lindo ver a história de vocês como está agora. Porque eu não digo como ela terminou, porque ela não terminou. Porque muito ainda vem pela frente. Eu queria chamar a Laís para vir aqui, para ficar no meio do pai e da mãe, já que ela está aqui com a gente no estúdio, para ficar aqui no meio. Também para que as pessoas conheçam o fruto dessa linda e perseverante união. Essa é a imagem de família que nós queremos deixar para você nessa noite e para dizer que dá certo. Mudança de atitude, como nós falamos, dá certo. Conscientização do que é bom e o que é ruim, dá certo também. É isso que a gente queria deixar e já pedir para você, essa semana, a gente vai ter conferência de casais da comunidade Emanuel. Deixa eu pegar minha colinha aqui. É no domingo a conferência? No domingo? Acho que eu não tenho aqui. Ah, aqui. A conferência de casais, então, vai ser no dia 3 de julho. Começa às 9 da manhã, aqui em Lomba Grande, aqui na sede da comunidade Emanuel. E a entrada, a gente pede que você traga 1 quilo de alimento para estar ajudando, tanto na obra da comunidade, como outras famílias também que a comunidade vem ajudando através da doação desses alimentos. Então eu quero encerrar esse momento dizendo que é muito bom a gente ter a presença de Deus na nossa vida, que as famílias só conseguem ficar de pé tendo a presença de Deus dentro do seu lar. Como eu falei naquela frase, eu quero fixar aquela frase para que você entenda. Quando falta Deus nas famílias, falta absolutamente tudo. E já que hoje nós invocamos muito a presença de Deus e do Espírito Santo, eu tenho certeza que você que nos assistiu sentiu essa presença. Então que a presença do Espírito Santo que está em você nesse momento possa transbordar. E que outras pessoas possam sentir o transbordar do Espírito Santo que está na sua vida e que a partir de agora vai atingir outras vidas. Amém?
Amém. Então, te espero segunda-feira aqui, no mesmo horário, às 20 horas, com mais um programa Livres. Deus está conosco? Aleluia!